Nessa aula eu vou te mostrar como fazer o fechamento da mochila de rodinha. Esse canal do zíper que está mais estreito, a gente vai clipar com o espelho da frente. Vou clipar com o canal do zíper menor, mais estreito. Fiz o pico do meio do espelho e vou colocar pico com pico. Presta atenção que agora já é o fechamento da peça. Se ficar torto, a altura dos bolsos vai ficar diferente. Agora eu vou clipar tudo, coloquei pico com pico. Isso é muito importante para a nossa peça ficar os bolsos da lateral na mesma altura. E também para a peça não ficar torta. Estou clipando tudo. Faz primeiro o espelho da frente. Chegando aqui no fundo, coloca também pico com pico. Os picos dos meios que a gente fez. É muito importante essa etapa de clipar tudo. Para quando a gente costurar, ficar tudo certinho no lugar. Não ter o problema de descosturar e corrigir alguma coisa que fique errado. Coloca o máximo de clipes que você puder. Como se já estivesse costurando mesmo. Vai deixando bem retinho, beiradinha do material com a beiradinha do vivo. Quando a gente fechar, a gente já vai passar o viés, então já fica sem excessos, as beiradinhas tudo retinho. Veja que encaixou perfeitamente. O molde está com as medidas exatas mesmo. Olha isso. Agora a gente vai passar uma costurinha já de fechamento. Coloquei a agulha número 18, mas você pode colocar a agulha 21, coloca uma agulha mais grossa. Confere a altura dos bolsos, muito importante, olha por dentro se os dois bolsos estão na mesma altura, para não ficar torto depois. Já conferi, tá tudo certo. Se tiver o bolso torto, você tira os clipes, clipa novamente até ficar os bolsos certinhos. Agora eu coloquei a agulha 18, já vou sentindo a parte gordinha do vivo. Estou fazendo o fechamento com o calcador de furo lateral, mas o calcador de vivo vai te ajudar bastante a fazer esse fechamento também. Estou usando o mesmo calcador do início ao fim. Essa costurinha a gente já passa bem próximo da parte gordinha do vivo, bem juntinho, para esconder aquelas outras costuras que a gente fez no vivo. É bem tranquilo, ó. Como ficou muito grande, como é uma peça muito grande, a sua outra mão vai deixando a peça em pé. Ó, a minha peça tá em pé e eu estou girando com a outra mão. Veja que é bem tranquilo o fechamento. Uma dica é não usar o bagum brilhoso. O bagum brilhoso, na hora do fechamento, ele enrosca bastante no calcador. Eu estou usando o bagum fosco. Veja que ele não enrosca em momento nenhum. Chegando no final, a gente vai olhar por dentro se costurou tudo próximo do vivo, da parte gordinha do vivo.
Estando tudo certinho, a gente já passa o viés. Vou olhar, não precisa desvirar, se quiser desvirar, você já desvira para olhar como tá, para não ter o trabalho de ter que ficar alguma coisa sem costurar e depois ter que desfazer. Então já olha logo. Peguei o meu viés gorgurão, mas você pode usar se você for iniciante, eu indico o viés Boneon. Estou cortando o excesso que ficou. Limpa. Se a sua peça ficou com muito excesso de material, já limpa antes de passar o viés. Vocês viram que o fechamento eu fiz bem devagar. O viés é ainda mais devagar. O vídeo está um pouquinho acelerado, mas eu estou fazendo aí pontinho por pontinho. Posiciona, costura um pouquinho e é aos poucos mesmo. Olha, vai posicionando, costura um pouquinho, posiciona novamente e vai fazendo isso até chegar no final. Presta atenção agora no viés, que na parte de trás eu vou mostrar bem menos a questão do viés. Esse viés que eu estou usando é o viés gorgurão. Mas o viés Boneon, ele é bem melhor, mas é um pouco mais caro também. O viés Boneon, ele tem uma elasticidade. Pronto, é só ir posicionando até encontrar a outra parte do viés. O fechamento da parte da frente foi bem tranquilo. Vocês viram que não tinha tantas camadas, mas na parte de trás tem aquelas camadas do bolso, né? Umas dobrinhas. Ficou um pouquinho mais grosso. A parte de trás, o fechamento é um pouquinho mais demorado. Eu vou mostrar bem menos, porque é igual a parte da frente. A diferença é que nas partes que estão mais grossas, você costura bem devagarinho. Não precisa correr, né, gente? Faz devagar mesmo. Olha como ficou o viés. Olha, se ficou alguma parte sem costurar, você costura pelo outro lado. Olha dentro se tá tudo certo. Se tiver alguma coisa, o vivo longe da costura, você já conserta agora. Agora a parte de trás, o espelho de trás. Vou clipar do mesmo jeito. Vou começar por baixo. Pico com pico. Clipa tudo. A parte de trás eu costumo usar mais clipes do que na parte da frente, porque a parte de trás, quando a gente vai costurar, ele tem uma tendência a querer sair do lugar quando vai costurando. A peça fica maior, mais dura. Mas é bem tranquilo. Clipa tudo. Esses são os clipes de papelaria, os clipes pequenos. Os clipes grandes, eles atrapalham um pouco, fica enroscando na máquina. Pronto, após clipar tudo, a gente vai abrir o zíper, coloca a mão dentro da bolsa. Porque quando a gente começa a costurar o vivo, tem uma tendência a querer entrar, o espelho sair do lugar. Então, você coloca a mão dentro da bolsa para evitar
que o espelho fique entrando para dentro. Olha como ficou grossinho aqui atrás, as dobras do viés e do acabamento do bolso. Pronto, vou abrir o zíper. Coloca a bolsa em pé na mesa, ver se não está torta. Estando tudo certinho, abre o zíper e vamos passar a mesma costurinha. Coloquei mais clipes para ficar bem juntinho, para não sair do lugar quando começar a costurar. Abri o zíper, coloquei a mão dentro da bolsa. E agora, mesma coisa. A diferença aqui tem mais clipes para não sair do lugar. Vai costurando pontinho por pontinho até encontrar essa costura novamente. Após fazer toda essa costura de fechamento, já vou encaixar o viés e estará finalizada a nossa peça. A gente vai só desvirar e na próxima aula vai ter uma aula só mostrando como parafusar o carrinho, encaixar a bolsa no carrinho. Olha, chegando nessas partes mais grossas, vai bem mais devagar. Olha, um ponto, pontinho por pontinho, passou. Agora tranquilo. Já adiantei o vídeo, estou chegando aqui no final. Encontrei a outra costura, já vou encaixar o viés. Faz uma dobrinha, encaixa o viés e passa a mesma costurinha. Do mesmo jeito, como atrás é um pouquinho mais grosso, a parte de trás, se ficar algum lugar sem pegar o viés pegar de um lado e do outro ficar sem costura, você vai e costura pelo outro lado. É bem tranquilo. Olha, veja que é mais devagar, pontinho por pontinho. Vou adiantar o vídeo, que é a mesma coisa. Chegando aqui na curva, já para finalizar. Após finalizar o viés, a gente vai desvirar a bolsa. Chegou no final, corta o acabamento e finaliza essa costura. Enfim, está pronta. Olha, atrás não pegou o viés, estou passando uma costurinha pelo outro lado. Pronto, confere tudo. Está tudo. Olha o bolsinho como ficou. Os acabamentos. É importante colocar o viés da mesma cor do forro. Agora, olha, empurra primeiro os fundos, as quinas, com a mão fechada, empurra. Se quiser, antes de desvirar, pode deixar a peça no sol, para ela amolecer um pouco. Eu não coloquei ainda no sol, vou colocar só depois que desvirar, para tirar esses amassados. Olha, joguei o fundo para dentro. Cuidado com o espelho da frente, para não amassar.
Olha, muito cuidado com esse espelho da frente, já joga pra fora. Cuidado com o zíper também, para não abrir demais e rasgar o zíper. A peça está estruturada, mas a gente usou EVA na frente, um EVA fino, então não vai dar tanto trabalho para desvirar. Quando a gente coloca EVA nas laterais, fica bem mais difícil, mas nesse caso a gente colocou nylon 600, então não fica tão duro. Olha, agora amassa bem esse zíper, ó, esse vivo, faz uma massagem assim no vivo todinho, para ele pegar o formato, não ficar com essas curvinhas tortas, tá vendo? Após feito isso, vou deixar a minha peça no sol por 1 a 2 horas. Vai lá, passa a mão para tirar esses amassados, ou você pode usar o secador só para aquecer um pouco. Ó, não ficou tão amassada. Olha como ficou. Os bolsinhos. A parte de trás. Quando a gente estrutura a bolsa com a técnica correta, olha como fica. Toda durinha, sem amassados, sem vincos. Olha como ficou todo lisinho o espelho da frente. Pronto. Na próxima aula a gente vai montar no carrinho. Olha como ficou por dentro os acabamentos. O bolsinho de tela. Dois cursores. Olha como ficou linda, gente. As laterais estão um pouquinho amassadas, mas a gente vai colocar no sol para ela pegar um formato melhor. Os bolsinhos. O bolso da frente. Parte de dentro toda branquinha. Acabamento perfeito. Essa mochila ela é enorme, não dá para usar nas costas, é muito grande. Ela é própria para o carrinho mesmo. Pronto, vou finalizar essa aula.